Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ângela, eu sou mãe de 2 meninos com autismo e nós temos a síndrome do X frágil, mas o nosso X é forte. E eu venho falar nesse vídeo sobre qual é a diferença entre o autismo e a síndrome do X frágil. Então, a diferença principal é a causa da, da síndrome, né? No caso do transtorno autista, da síndrome do X frágil. Tô lendo aqui, hein, gente, algumas coisas. Na síndrome do X frágil, a causa é genética e é comprovado por um exame. Você faz um exame de sangue lá e você tem a comprovação que tem a síndrome do X frágil ou não. Né? Tem a identificação se você tem a pré-mutação do gene, se você tem a mutação completa, né? E aí acaba vendo em que nível da síndrome você se encaixa, ou a seu filho, a pessoa. E o autismo não tem uma causa identificada, né? Não tem um exame para comprovar que a pessoa tem autismo. Existe testes, existe a análise comportamental, que geralmente quem faz é o médico, uma equipe, às vezes, multidisciplinar, e eles vão analisar muitos fatores, vão analisar se a criança tem sintomas ou o adulto, né? E ver em que grau isso prejudica a vida da pessoa, em que grau esses sintomas são tão intensos a ponto de poder ser considerado com autismo. Eu queria falar um pouquinho sobre quando a gente descobriu o autismo, no Igor e no Iago, porque assim, o Iago, com 10 meses, ele já começou a ter convulsão, né? E começou a apresentar um comportamento diferente, ele era muito hiperativo, ele não parava, ele queria correr, não queria andar, ele andou com 1 ano e 1 mês. Mas ele não queria andar, ele queria correr, ele subia em tudo, ele era muito ligadão, assim, sabe? E a gente foi ter um diagnóstico dele de autismo mesmo, da síndrome, foi quando ele já tinha mais de 2 aninhos. Ele tinha acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos, 2 anos e meio. E então, assim, foi um processo longo, sabe? Ele tomou muitos medicamentos diferentes, demorou para acertar medicamento do Iago, sabe? E foi um processo lento. Só que aí o que aconteceu? Quando o Iago, a gente teve o laudo que ele era autista, que ele também tinha síndrome do X frágil, que ele fez o exame, tá? Comprovou que ele tem a mutação completa do gene. Nós fomos para um lugar aqui na cidade de Salto, né? Eu até me mudei para cá agora há pouco tempo, faz 1 ano mais ou menos que eu mudei para Salto. Vai fazer agora mês que vem 1 ano. E eu morava na cidade vizinha, que é Itu. E aqui em Salto a gente encontrou um lugar que é especializado em autismo. E aí, assim, a gente foi lá para fazer uma avaliação no Iago, na verdade, né? Fui lá para levar ele para ele ser avaliado, para ver se ele estava enquadrado dentro do autismo ali, para fazer um tratamento mais específico. Então, enfim. Aí o que aconteceu? No dia que ele foi, eu tive que levar o Igor, porque eu estava sozinha, não tinha como deixar o Igor com ninguém, e eu tive que levar ele comigo. E aí eu fui, eles falaram, tudo bem, entra com o Igor junto lá para fazer a avaliação. Então tinha uma equipe, a gente estava dentro de uma sala com as crianças e tinha uma equipe envolvida, né? Nessa equipe tinha fonoaudiólogo, psicopedagoga, psicólogo, terapeuta ocupacional, sabe? Uma equipe com vários profissionais lá. E são profissionais, assim, muito experientes, sabe? É um lugar aqui que é muito bom, sabe? Salto. E aí eles analisaram e falaram que o Iago, sim, tinha um problema. E tudo bem. Aí eu fui embora pra minha casa e tal. Passou um dia ou dois, ligaram pra mim falando que eu tinha que vir comparecer aqui, nesse lugar. E eu vim. Quando eu cheguei, a pessoa que falou comigo, né, eu não vou falar nome nada aqui, porque eu não pedi autorização deles pra falar, então eu não vou falar, tá bom? Então ela me falou que o Igor tinha muitos sinais de autismo. Que seria interessante eu levar ele no neurologista, porque provavelmente ele também era autista. Que ele tinha muitos sintomas, ele tinha muito comportamento de autismo mesmo. E aquilo ali pra mim tirou o meu chão, sabe? Porque eu falei, nossa, já tem o Iago e o Igor agora. Eu falava, não, mas esse comportamento dele é pra chamar atenção. É porque o Iago ele dá muito trabalho, então ele vê que a gente fica sempre em cima do Iago. Então eu acredito que esse comportamento que ele tem é pra chamar atenção. Mas tô olhando aqui, tem gente aqui passando. Então, mas não era.
simplesmente não era. Então, assim, eu errei nesse ponto. Eu não percebi, eu falhei muito como mãe, eu errei como mãe em não perceber que meu filho também era diferente. Também não era meu primeiro filho, Igor. Então, foi difícil eu receber esse diagnóstico assim. Eu ouvi de alguém que meu filho tinha um problema. Apesar de na escola eles já terem falado algumas coisas do Igor para mim, ter levado ele na equipe de psicólogos da cidade, né? Que ele foi encaminhado para uma equipe técnica lá da cidade para passar com psicólogo por causa que ele comia terra, sabe? E fazia umas coisas que eu achava, gente, juro, de coração mesmo, que aquilo era só para chamar minha atenção. Eu não imaginava que o Igor tinha algum problema. Pra mim ele não tinha nada, sabe? Ele só era um pouquinho mais devagar, porque ele, nossa, ele era muito lento, assim, em relação às outras crianças, sabe? Ele era o último a sair da escola, sabe? Sim, ele era lento, ele era devagar, ele era aquele que brincava mais devagarzinho. Então, assim, mas eu achava que ele era assim por causa do irmão, por causa do Iago. Porque até 1 ano e meio, mais ou menos, 2 aninhos, ele não parecia que tinha nada, sabe? Conversava bem, assim. De repente ele parou um pouco de conversar e deu uma repetida, mas eu achava que era por causa do Iago. Eu achava que era ciúmes mesmo, né? Ciúmes de irmão. No fim, não era. Aí teve esse diagnóstico, foi demorado para ter um diagnóstico, um laudo mesmo pro Igor, porque ele fez exame também da síndrome de X frágil e no exame dele deu que ele tem a pré-mutação do gene. Então, assim, ele tem alguns sintomas da síndrome, mas só que o que mais atrapalha o Igor, na verdade, é o autismo e o déficit de atenção. E é uma coisa assim que meu marido e eu, a gente sempre conversa, é que se alguém for sofrer um pouco na vida, não vai ser o Iago. Porque o Iago é óbvio que ele tem um problema. Quando você olha para ele, você já identifica que ele é diferente mesmo. Agora o Igor não. Quando você olha pro Igor, você não vê diferença nenhuma no Igor. E ele não parece que tem nada. Né? Talvez assim, convivendo com ele, você percebe que ele é um pouco diferente em termos de pensamento. Parece que é um pouco mais ingênuo. Ele é muito literal. Mas ele tem, sim, sintomas assim, aparentes, igual o Iago. Então, no futuro, quando ele for trabalhar, estiver no mercado de trabalho, ele vai ser cobrado como outra pessoa qualquer. Né? Apesar de... eu acho que uma coisa que eu sempre falei pro Igor, e o Rafael também, meu marido, fala pra ele, que assim, o autismo não pode ser uma muleta para ele, não pode se transformar numa muleta. É lógico que ele tem esse problema, ele tem que ter consciência disso, tem que sempre estar fazendo o tratamento dele, para ele sempre estar melhorando, mas ele não pode usar isso como para ele se sentir um coitadinho. A gente fala para ele que ele não é um coitadinho, que ele é amado, ele tem família, ele tem apoio e tudo que ele precisa. Então, ele não pode levar isso como um problema de coitadinho, entendeu? Então é isso. Agora o Iago, por exemplo, ele já tem quando você coloca um do lado do outro, vamos dizer assim, eles têm aparência parecida, eles são parecidos, né? Principalmente comigo, né? Eles parecem mais comigo do que com meu marido, aliás, eu acho que o Igor parece um pouco mais com o Rafael do que o Iago, eu acho. Antes, quando era pequenininho, o Iago era mais a cara do Rafael. Mas agora ele tá parecendo mais comigo, eu acho. Ai, não sei, gente. Depois eu coloco aqui a foto da gente pra vocês me falarem quem parece mais com quem, tá bom? Aí colocar no comentário aí se o Igor parece comigo, se o Iago parece comigo, ou se parece com o Rafael, tá bom? Vou deixar aí pra vocês. Então, voltando ao assunto da diferença entre autismo e a síndrome de X frágil. Então, assim, na síndrome de X frágil, além de ter a diferença da causa genética, tem as características físicas, que tem aquelas características específicas, que nem eu já cheguei a falar, né? Que tem a face alongada, tem o palato alto, que é o céu da boca lá fechadinho, tem a mandíbula preeminente, que é o queixo um pouquinho para frente, hipotonia muscular, várias coisinhas assim, que isso é uma característica física mesmo da síndrome. E o autismo não tem essa característica física, o autismo não tem rosto. Você olha para uma pessoa e você parece que não tem nada, e às vezes é autista, e você não sabe. E eu conheço muitas crianças com autismo que não têm aparência de nada. Você olha assim e você não diz que tem nada. E de repente você percebe pelo comportamento que a pessoa é diferente, que a criança é diferente. E aí é assim que é. Fazer o quê? Deus sabe de todas as coisas, então é isso aí. Então, gente, foi o vídeo de hoje, esse aqui.
No próximo vídeo eu gostaria de compartilhar outras experiências com vocês, gostaria de vocês falando aqui pra nós, assim, o que vocês estão achando desses vídeos, se tá sendo útil pra vocês de alguma maneira. Gostaria muito que vocês escrevessem aqui nos comentários se tá sendo relevante pra vocês isso aqui que eu tô falando, se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês desejem saber. Se eu não souber, eu posso pegar essa informação com pessoas adequadas. Conheço muita gente que está trabalhando nessa área, né? Porque eu estou convivendo com isso há muito tempo. E é isso, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Agradeço de coração mesmo por vocês estarem participando desse projeto comigo, para eu poder levar esse projeto para frente, para ser uma transformação na minha vida como pessoa, né? Para compartilhar essas experiências que eu tenho. Gostaria muito da participação de vocês, tá bom? Um beijo, até mais.